Sem sombra de dúvida, a literatura ela é um dos principais meios de propagação da imagem da bruxa e seus diferentes estereótipos ao decorrer do tempo. E como que a literatura, de certa forma, ela influencia a nossa visão da imagem da bruxa, tanto no passado quanto do presente e, consequentemente, o futuro. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas e outros temas que são interligados ali à figura da bruxa e ao mundo místico e que, de fato, fazem parte ali da história da humanidade, da sociedade. A maioria dos meus vídeos aqui no canal, eles, de certa forma, eles pesam um pouco o clima, porque a protagonista ou as protagonistas ou os protagonistas, eles geralmente acabam na fogueira ou não tendo um final muito legal, né? Já que, como o próprio nome do canal diz, História e Bruxaria, eu trato principalmente de trazer aqui casos reais de caça às bruxas, mas aí eu resolvi que esse vídeo seria como se fosse um vídeo de suspiro, um vídeo mais suave, em que eu compartilharia a minha lista de livros que eu tenho interesse, que são sobre bruxas, tanto de ficção histórica quanto ficção contemporânea e livros também relacionados literalmente a história, né? A caça às bruxas. Muito provavelmente daqui para o final do ano, essa minha lista vai ter aumentado, se não o dobro ou o triplo. E provavelmente eu não vou ter conseguido ainda ler todos, até porque eu tenho outras listas de livros que eu quero ler esse ano, mas eu sou o tipo de pessoa que coloca ali a lista de livros só assim, realmente para eu me lembrar do que eu já tive interesse em ler e ficar olhando os preços no site, sabe? Ou na livraria física. Eu não sou o tipo de leitora que estipula uma meta de leitura. Eu gosto de ler o livro com calma, realmente como um momento ali para relaxar. Por mais que esses temas de livro que eu estou trazendo aqui são interligados com o meu trabalho. Mas, sem delongas, vamos para a minha lista. O primeiro livro dessa lista eu tenho certeza que eu vou ler, até porque ele já chegou para mim tem pouco tempo e ele estava ali na minha lista de prioridades de leitura. Eu achei bastante diferente, é o Porém Bruxa, da Carol Chiovato. É uma autora nacional, formada em letras, e o trabalho dela, não só desse livro, mas de outras publicações que ela já fez, são voltados ali para a questão da bruxa através do tempo. É um livro de ficção contemporânea de uma bruxa que trabalha na polícia em São Paulo. Então, os dons dela acabam que beneficiam ou também podem prejudicar o trabalho dela. E eu achei essa narrativa bastante diferente e por conta disso eu tô dando uma preferência para ele. Eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que guarda os livros ainda no plásticozinho até chegar o momento de eu parar para ler de fato ele, sabe? Eu tenho muito receio do livro amassar ou manchar e até os meus livros que eu não pego há mais tempo, eu coloco no plástico. Esses que estão na prateleira, eu fico limpando eles o tempo todo. O livro da Carol foi uma indicação direta do Marcos da Toca do Aventureiro. O meu segundo livro da lista, ele com certeza será lido, até porque eu já fiz o pedido pela Amazon e ele deve estar para chegar ou hoje ou amanhã, que é A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas. Eu peguei essa indicação literária através de um canal aqui no YouTube que trata
só sobre livros clássicos, que é da Agnieszka Meurer, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Achei bastante interessante que, apesar de não ser um livro sobre bruxas, mas é um livro escrito por uma autora nacional, é um clássico da literatura brasileira e que trata da figura da mulher mítica e tem muitos aspectos do folclore brasileiro interligados com temas voltados para abolição. Então, a narrativa do livro se passa no Brasil colonial ainda. Eu achei bastante diferente também e por isso eu acho que ele se encaixa bem nessa lista. A Emília Freitas é uma autora cearense e também eu vi que esse é considerado um dos primeiros livros de ficção científica. Eu acho que talvez hoje em dia ele seria considerado ficção histórica, mas eu tenho que ler para descobrir o porquê que do científico, né? O terceiro livro, eu confesso que até pouquíssimo tempo atrás ele não estava na minha lista de interesse sobre livros de bruxa para 2026, porque eu via muita gente falando dele, ele está muito hypado. E eu confesso que eu não gosto de ler o livro quando ele está muito em evidência, porque eu sinto que eu vou pegar o livro para ler com uma expectativa muito alta e no final das contas talvez nem atenda a essa expectativa. E aí eu vou me frustrar e aí eu vou achar que o livro não é tão legal quando que se eu lesse esse livro em outro momento, eu leria com mais relaxada, sabe? Eu não colocaria tanta expectativa e provavelmente a minha leitura seria até mais fluida. O terceiro livro é o Slewfoot, do autor Brown. Ele foi um livro escrito e desenhado, ilustrado pelo mesmo autor, pela mesma pessoa. E eu fui influenciada a me interessar por esse livro e colocar ele na lista de prioridades, por assim dizer, pela Sila, do perfil aqui do Instagram, eu vou deixar. Eu gosto muito do perfil dela porque as resenhas dela são principalmente escritas e não são super detalhadas. Eu gosto mais assim de ter uma surpresa da narrativa, eu não gosto muito de perfil literário que conta com muitos detalhes sobre o livro. O início da sinopse me lembrou muito a sinopse da Louise a Bruxa. Eu li esse livro ano passado, gostei bastante, mas apesar da similaridade, o que é bem esperado, né, considerando que se trata sobre a caça às bruxas na, na América do Norte, né, nos Estados Unidos. A similaridade é justamente uma jovem inglesa recém-chegada em uma comunidade puritana começa ali a sofrer possíveis retaliações, justamente por conta da questão religiosa. O que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha foi que a Sila menciona que esse livro ele tem um quê misturado com A Bela e a Fera. E eu fiquei tentando imaginar como que isso funcionaria em um livro que fala sobre preconceitos no contexto de caça às bruxas dos Estados Unidos. E como que isso mexe também, né, com a questão de um espírito folclórico, que é o nome aí do livro, e fiquei curiosa. O próximo livro da lista, ele não precisa de grandes explicações do porquê do meu interesse. Se você já acompanha os meus outros vídeos do canal, você vai deduzir que se eu já não tivesse lido, eu provavelmente ia querer ler, que é A Hora das Bruxas ou As Bruxas de Mayfair, que
agora tem a série, eu acho que é da Amazon, que leva ali a adaptação literária para formato de série, e que é da Anne Rice. Ele é um livro bem longo, ele tem quase 1000 páginas, porém eu acho, pelo que eu já escutei as pessoas falando, né, que tem um gosto similar ao meu, falam que a leitura passa muito rápido, que você nem percebe quantas páginas você já leu. E talvez esse livro ele fique para um período do ano em que eu tenha um pouco mais de disponibilidade de horário, justamente para eu conseguir ler só ele, né? Dar uma atenção especial para ele. Uma coisa que eu acho bem legal da Anne Rice é como ela sempre, na grande maioria dos livros dela, se passam na cidade natal dela, que é New Orleans, nos Estados Unidos. E há pouquíssimo tempo, por causa da Anne Rice e por causa de um filme do Drácula dos anos 2000, é que eu estava vendo que tem o carnaval lá, e aí eu fiquei pensando que talvez seria uma cidade dos Estados Unidos que eu gostaria de conhecer. Eu não sou muito fã assim, do turismo norte-americano, mas eu achei bem diferente das outras propostas das cidades grandes de lá. É uma cidade muito mística, né, da Marie Laveau, então, de certa forma, é um prato cheio para a autora. Todos os livros que eu estiver mencionando aqui, eu vou deixar o link disponível na descrição. Se você tiver interesse em uma dessas leituras e comprar pelo meu link, é uma forma de você apoiar o meu trabalho aqui do canal. O próximo livro dessa lista é um livro que eu tinha visto há um tempo atrás na livraria física e eu tinha folheado rapidamente, tinha me interessado pela sinopse também, mas eu estava prometendo que eu não ia comprar nenhum livro naquele dia. E acabou que eu não tinha anotado o nome do livro e acabou que eu não tinha mais encontrado ele, esbarrado com ele em nenhuma outra livraria física, nem na Amazon. E aí, depois de um bom tempo, a Sila, que eu já mencionei aqui o perfil dela, acabou postando recentemente, que é o Clã das Mulheres Waywards, que se trata sobre 3 gerações de mulheres da mesma família, que é uma família de bruxas, e as histórias delas estão interligadas. Eu não sei muito sobre o que esperar desse livro, mas ele me lembrou um pouco, apesar delas estarem passando por problemas bem específicos e diferentes para cada geração, me lembrou um pouco o clima da magia e a sedução. Pode ser que não tenha nada a ver, mas me interessou e tá aí uma das próximas leituras. Muito provavelmente eu devo ler esse livro esse ano ainda. O próximo livro, ele ainda não está hypado na altura em que eu estou gravando esse vídeo, ou pelo menos eu acho que não. Não vejo muita gente falando dele, como outros livros de caça às bruxas e ficção histórica. Esse é um livro de ficção histórica que me chamou muita atenção porque ele se passa em Madrid. E a protagonista, que é a bruxa, ela tem sangue judeu. E esse livro se trata do perigo, né, dela utilizar magia e ter ali a ascendência judia no território espanhol. Para quem já assistiu os outros vídeos do canal, sabe que a Inquisição Espanhola ela estava ali focada em converter por obrigação tanto judeus quanto muçulmanos ou expulsar esses 2 grupos religiosos e étnicos. Então eu estou bem curiosa de como que esse pano de fundo vai funcionar na narrativa da protagonista, que é uma empregada, que o patrão dela, que é um homem da nobreza, pelo que eu entendi,
ele descobre que ela sabe fazer uns truques ali bem específicos e ele quer utilizar esses truques para ele ascender socialmente e ficar famosinho, né? Ele ter os privilégios dele mais do que ele já tem. Só que isso gera ali uma curiosidade do Santo Ofício. Acho muito difícil esse livro me decepcionar. E se você, assim como eu, gosta muito dessa temática de bruxas, caças-bruxas misturada ali com uma boa ficção histórica, eu vou aproveitar e recomendar o meu livro Círculo e Segredos Sagrados, que se trata de uma caça às bruxas na Itália no século XVI. Eu vou deixar também o link no descritivo do vídeo. O próximo livro dessa lista é No Coração da Bruxa. É um livro em que a protagonista é uma gigante e bruxa e mãe, e ela tem que enfrentar ali a fúria dos deuses nórdicos. Logo na sinopse diz que bem no início ela já foi parar na fogueira porque ela se negou a mostrar o futuro para Odin, então ele ficou chateado com ela, mandou ela ser queimada na fogueira e aí depois ela vai se recuperando. Ela faz amizade com um outro ser da floresta e ela tem um romance com o Loki. Desse romance com o deus Loki, ela tem os filhos que estão interligados diretamente com o Ragnarok. E ela tem várias visões sobre o que é para os nórdicos o apocalipse, o fim do mundo. E ela fica ali muito preocupada, desesperada em como que ela pode evitar um futuro tão triste e tão avassalador. O próximo livro é uma ficção histórica que se trata sobre o julgamento e perseguição das bruxas de Vardo. Eu vi esse livro na livraria física, me chamou a atenção, anotei. Eu já tinha levado outro livro, então ia ficar para a próxima. Mas quando eu fui pesquisar sobre esse livro para separar o link para cá, eu vi que ele é um sucesso no TikTok. As Bruxas de Vardo. Não li muito sobre, muitos detalhes, mas tem uma questão de reivindicar justiça e vingança pelas protagonistas. Então, não sei muito sobre esse livro, mas ele aparentemente está em alta. Eu gostaria de fazer a leitura desse livro depois de fazer uma pesquisa mais específica só das bruxas reais de Vardo e fazer um vídeo aqui para o canal. Com certeza vai ser um dos vídeos futuros daqui do canal. Então, essa leitura vai ficar um pouco mais para frente. Mas se você já leu, deixa nos comentários o que você achou. Aliás, se você já leu qualquer um desses livros que eu tô mencionando aqui. O próximo livro é um livro que vira e mexe, eu dou de cara com ele, eu esbarro nele nas livrarias físicas e nas livrarias virtuais, no site da Amazon mais precisamente, que é O Ano das Bruxas. Ele é um livro que eu acho que ele já teve um hype e agora ele tá, assim, entre os livros mais lidos, talvez de 2023, 2024, não sei. Mas ele tá ali sempre como sugestão de outros livros como o da Luz, a Bruxa, sabe? É um livro que trata de uma protagonista que ela é fruto de uma relação interracial e essa relação, né, que a mãe dela teve é considerada uma blasfêmia pela cidade religiosa fictícia que ela mora. E no decorrer do livro se aponta vários questionamentos sobre como que
a comunidade religiosa dessa cidade, ela é intolerante e um tanto quanto hipócrita sobre os seus valores. No decorrer do livro, a protagonista, ela sai do comportamento em que ela tenta se enquadrar na cidade, em ser uma boa moça, bem vista, para depois ela entender que o que ela estava passando e o que a mãe dela, o pai dela passaram, foi uma série de injustiças. Eu ainda não li, como já disse, essa daqui é uma lista de livros que eu desejo ler, mas eu achei muito interessante tocar nessa temática do racismo, até porque uma coisa que pouca gente se atenta, que não é da área da história, né, ou tem um interesse mais aprofundado em história, é que a caça às bruxas, ela acontece ao mesmo tempo que a escravidão moderna do jeito que a gente conhece hoje, né, do tráfico negreiro e da exploração de outros povos colonizados pelos europeus. E mesmo sendo uma cidade fictícia, eu acredito que essa questão do racismo ele vai ser tratado ali como a gente conhece na prática de hoje. O próximo livro é um livro nacional, é um projeto do Catarse, que é Diabólicas. É um livro escrito pela professora Gilmara Cruz e ele trata sobre casos de caças bruxas no Brasil, verídicos, e que poucas vezes a gente consegue ter acesso, e principalmente as pessoas que não são da área de história têm pouco acesso a esse tipo de relato, esse tipo de documento. Eu acredito que esse livro ele vai funcionar para um público maior, da mesma forma como o livro História da Bruxaria em 13 Julgamentos, uma linguagem mais acessível, o que eu fico muito feliz desse tipo de livro ganhar uma visibilidade conforme estão aí se passando os anos. Eu acabei lembrando de outros livros enquanto eu estava gravando, e aí, só para não me estender demais, outro livro que não é exatamente sobre bruxas, mas tem uma correlação, é A Letra Escarlate. Esse livro ele já foi adaptado para filme, se trata do período da colonização dos Estados Unidos e sobre o julgamento de uma adúltera e como que ela tem que ficar andando ali pela comunidade com uma letra no corpo, na roupa, que significa justamente que ela é uma adúltera, que ela vai contra ali a moral, a boa moral e os bons costumes daquela comunidade puritana. E é um livro clássico, estadunidense, e eu fiquei bastante curiosa para ler, já tem um bom tempo. Para variar, esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava. Vou tentar editar para ele não ficar tão longo assim, mas deixa nos comentários o que você achou, ou pelo menos deixa um livro para eu saber que você chegou até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações e nos vemos no próximo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e tchau!